Fala galera, beleza? Começamos mais um Podmakers aqui na Escola do Pensar. E hoje eu tenho um aluno aqui da escola que ele é campeão nacional de ginástica artística. Não só isso, mas também de outros campeonatos. É um bate-papo muito legal que eu vou ter aqui. Eu tenho a honra de ter esse aluno aqui, um aluno tão vitorioso, tantas conquistas e tão novo. E também nós vamos ter a interação daqui a pouco de uma outra pessoa que vai comentar um pouquinho também sobre o Caio. Então, desde esse momento, eu já peço para você, para curtir e compartilhar esse conteúdo, já se inscrever aqui no canal e para você ver outros materiais que nós estamos fazendo com outros alunos, outras pessoas e outros convidados aqui do Podmakers. Beleza? Conto com você e agora eu vou começar apresentando este aluno, que é o Caio. Caio Gonzaga, seja muito bem-vindo aqui a esse Podmakers, a esse podcast da Escola do Pensar. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Beleza? Você tem apenas 12 anos, né? Isso. E já é um cara vitorioso, já é um cara cheio de conquistas, um aluno, além de ser um aluno exemplar aqui também, né? Mas depois a gente comenta. Vamos falar um pouquinho sobre você. Me conta um pouco da sua trajetória, tá? Você vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas fala um pouquinho sobre o Caio. Quem que é o Caio? Se apresenta pro pessoal. Bom, o Caio é uma criança... Não é uma criança normal. Porque a gente já trabalha desde cedo, né? Não pode... Enquanto as outras crianças estão brincando, assim, na rua... na rua... Por exemplo, andando de bicicleta, jogando bola. A gente não pode fazer isso. Todos os ginastas, né? Porque... tem o perigo de machucar, se ralar, e no outro dia no treino não tá 100%, tá muito cansado. Então você, desde pequeno, você já tem essa percepção Sim. de que você precisa ser uma criança, vamos dizer assim, entre aspas, diferente. Porque você precisa ter um comportamento diferente, não ser uma criança, sendo criança, né? Brincar, se divertir, sair, se machucar. Você precisa ter uma outra concentração para poder participar, né? Desses eventos. Se resguardar mais, assim. Entendi. Interessante. Caio, você tem 12 anos, né? Agora aqui nós, em 2022 você está no 7º ano, passou de ano, né? Passei. Está indo para o 8º ano. Você começou cedo, né? Eu fiquei sabendo que, na verdade, a ginástica artística não foi o seu primeiro, vamos dizer assim, seu primeiro esporte. Você começou em outro esporte. Conta um pouquinho pra gente. Então, meu pai era capoeirista, né? Então me espelhei nele e comecei na capoeira quando eu tinha 3 anos. A gente ia junto fazer capoeira lá no Embu das Artes. Daí depois... no mesmo lugar, eu insisti muito para minha mãe me levar para ginástica, que tinha uma ginástica do lado do ginástica capoeira. Então ela me levou para lá e eu fazia ginástica lá. Acho que eu fiquei um mês no máximo lá, porque a técnica de lá era amiga do meu professor que me treinou hoje em dia. E ela falou que eu tinha muito talento e lá ia ofuscar muito, então ela tinha que me levar para um lugar maior. Isso com 6 anos de idade? Isso com 6 anos. Com 6 anos, né? Que você deixou a capoeira e foi pra lá. Então você ficou 3 anos fazendo capoeira. E com 6 anos você falou, não, eu quero agora trabalhar com ginástica artística. Tá, mas você começou a pesquisar. Como é que você soube, assim, que aquilo era para você? Porque existem várias modalidades de esportes olímpicos, tanto a ginástica artística, inclusive outros tipos também, né? De modalidades da própria ginástica. Sim. Mas o que você faz exatamente? Por que você escolheu essa área? Então, quando eu era pequenininho, passou uma reportagem sobre a ginástica artística. Eu fiquei muito... Não sei escrever. Fiquei muito empolgado vendo. Daí eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso. Eu fiquei muito encantado com aquele esporte. O pessoal virando mortal, fazendo essas coisas todas. E eu fiquei muito empolgado e falei que eu queria fazer. Muito. Você, no caso, você faz mais solo? Qual é a parte que você mais faz hoje? Então, quando a gente é menor assim, a gente foca muito no individual geral, que é todos os aparelhos, daí soma e daí individual geral. Mas os aparelhos que eu mais gosto assim é solo, cavalo e salto. Interessante. Tem uma parte dessa história, né? Que o seu pai então era capoeirista, mas ele teve câncer. Sim. E veio a falecer, né? Quando ele faleceu, você já estava na ginástica artística ou você estava na capoeira? Eu estava na ginástica, eu já estava na ABB. Eu ia fazer 1 ano, eu acho. Explica pro pessoal o que é a ABB. Então, a ABB é a Associação Atlética do Banco do Brasil, onde eu treino desde os meus 6 anos. Legal. E quando ele estava no hospital, eu saía da escola
ia pra lá e depois ia pra bebê. Eu ia pro hospital e ia pra bebê. Pra conversar com ele, ver ele, né? Sim. E ele nunca chegou a ver uma competição minha, porque quando ele faleceu em 2017 e eu comecei a competir em 2018. Então ele nunca chegou a ver uma competição minha, de verdade, assim. Ele só via alguns treinos, algumas coisas que você mostrava, fotos e sim. vídeos. E da capoeira também, você chegou a participar de algum campeonato, alguma coisa? Não, porque na capoeira, assim, não tem muito campeonato. É mais Então, uns eventinhos. Quando você assim. focou na ginástica artística, ele já tinha falecido. Já tinha falecido. E hoje você faz isso em homenagem a ele, né? Sim. Legal, cara. Parabéns por continuar isso. E tenho certeza que você está honrando esse legado do esporte, né? E sua mãe te dá todo apoio. Sua mãe está sempre com você, né? Eu conversei um pouquinho com ela nos bastidores. Ela estava super animada, empolgada para essa gravação. E ela falou super bem com você. Não só ela, como outras pessoas aqui da escola também. Né? Inclusive, a nossa convidada daqui a pouco também vai falar um pouquinho de você aqui. Mas você, então, está na ABB desde os 6, né? Desde os 6. Legal. E na ABB, como é que é o dia a dia? Conta um pouco pra gente desses treinamentos e dos campeonatos que você já disputou lá também. Então. A gente chega lá... Eu treino 5 horas por dia. A gente chega lá às 3 e sai às 8. A gente chega lá, faz um preventivozinho pra prevenir o punho, os tornozelos. O que seria? Explica um pouco pra mim. Por exemplo, para fortalecer o músculo, pra ele não... Não lesionar. Pra ele não lesionar. Daí eu chego lá e não tá prevenido, não tá fortalecido, pode forçar, assim, e eu lesionar. A gente faz isso pra não machucar, né? Uhum. Depois a gente faz um aquecimentinho, a gente corre um pouco, faz um preparo físico, que é abdominal, flexão, essas coisas, assim. E depois tem uns aparelhos, assim, solo, cavalo, essas coisas. Lá é um lugar amplo que tem todo já mapeado, já todos os espaços onde você faz o treinamento. Você e quantas crianças treinam hoje em dia? São 10. 10 e 2 adultos. Crianças, meninas e meninas, todos Não, juntos ali? Como então, é que funciona? É só menino, Certo. porque a gente não tem aparelhagem adequada para o feminino. É diferente? É diferente, é bem diferente. A gente no masculino, a gente tem 6 aparelhos. Na minha categoria, a gente tem 7, porque tem 2 cavalos. E na feminina, elas têm solo, salto, paralela assimétrica e a trave. Tá. Entendi. Interessante. E qual destes você mais gosta? Solo. Ou tem mais habilidade? Solo, o cavalo e o salto. Eu sei que você participou de vários campeonatos, teve colocações excelentes. Uhum. E então vamos lá. Em 2019, você vai participar do campeonato nacional. E você ficou em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar. Me conta um pouco como foi. Então, foi minha primeira competição nesse nível, né? Muita gente olhando. Cidade Olímpica, porque foi lá no Rio. Foi na Cidade Olímpica. Que legal. Daí, eu fiquei muito feliz. Você tava nervoso? Tava bastante. Mas se deu muito bem. É. Então o material ali, as fotos, os vídeos também ali já demonstra um pouco como foi. Mas conta um pouquinho como foi então pra gente. Então, foi uma coisa... E foi a primeira vez que eu viajei pra fora do estado, né? Então, São Paulo. Uhum. Fiquei muito feliz, muito eufórico, muito alegre. E no quarto, eu fiquei em segundo lugar e a gente ficou em segundo por equipe também. E no quarto que eu tava eu e o meu técnico. E no nosso quarto ficava o troféu. Então, tipo, eu dormia virada por troféu. Daí, muito feliz. É um desses 3? Não? O troféu que a gente ganha por equipe fica no ginásio. Sim. Mas o individual seu? O individual seu não teve desse. Tá. Teve a medalha. Qual é a medalha? Aqui vocês estão vendo, nós colocamos várias medalhas, tem 3 também troféus do Caio aqui. Qual dessas medalhas que foi? Então, se não me engano, foi essa, eu acho. Me conta como foi durante a competição, para você, né, como é que foi participar e como foi exatamente a execução também que você fez. Acho que, em geral, foi uma competição boa. Na barra fixa, eu tive uma queda. A queda é quando você... Por exemplo, eu tô fazendo um exercício e caio do aparelho, vou pro chão. Sim. Assim, e esse desconto, eu perco 1 ponto de execução. Por exemplo, vamos supor, a série sai de 14. Se eu tenho uma queda, ela já sai de 13, fora os descontos. Tipo,
joelho dobrado. Então eles vão partindo do maior número até o menor para poder ver quem atinge o maior número, no caso, né? Sim. E você ficou com qual pontuação? Eu não lembro bem, mas eu acho que eu fiquei com 65, somando tudo. E o primeiro lugar? Todos os aparelhos. O primeiro lugar acho que eu com 70. Foi bem próximo. Ainda mais segundo lugar, primeira competição. Depois disso, você ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro também, no mesmo ano, né? No mesmo ano. Que foi? Essa medalha aqui, ó. Essa aqui? Essa aqui é. Então, essa aqui, no caso, o Campeonato Brasileiro de Ginástica, né? Agora, me explica um pouquinho da diferença do torneio nacional para o Campeonato Brasileiro. Bom, o Campeonato Brasileiro, o pessoal almeja mais ele porque vai mais gente, vai mais equipes, é um mais alto nível. O Campeonato Brasileiro também é um alto nível, só que não é tanto assim. Vamos supor, vou usar de exemplo o futebol. Sim, sem problema. O Campeonato Brasileiro, vamos supor que ele é a Série A do Brasileirão e o torneio nacional é a Série B. Ou então, dentro dos campeonatos também, nós temos o Brasileirão e temos também a Copa do Brasil e assim por diante. Entendi. De qualquer forma, excelente. Isso é bom. Sim, claro. E, no caso, foi em 2019 que você se lesionou? Não, foi esse ano. Foi esse ano. Esse ano você participou de outros campeonatos também, né? Sim, sim. Então, 2019, aí teve a pausa por causa da pandemia. E aí não teve nenhum campeonato. Você treinava nessa época? A gente treinava em casa. A gente fazia uma reunião pelo Zoom. Pelo Zoom. E treinava. Então você treinava mais fortalecimento muscular, assim por diante, pegar os conceitos, fazer treinamentos. Sim, sim. Foi uma época bem mais complicada, né? Porque você não tinha nem como competir, ao mesmo tempo ficar em casa, além de estudar em casa, assim por diante, né? E em 2022 retornaram com tudo isso, né? Com todos os campeonatos, certo? Não, retornou o campeonato. E em 2021 a gente retornou, assim, só que nosso ginásio tava reformando. E daí a gente tinha que treinar em outro lugar menor. E a gente treinava muito pouco também. A gente ficou um tempo, acho que a gente ficou uns 5 meses sem ginásio. Porque tava reformando e tal. Daí depois a gente voltou, ginásio melhor. Em 2021, finalzinho de 2021. Aí virou o ano. A gente começou o ano sem competição. E depois eu me lesionei. Machuquei o punho direito. O que aconteceu pra você se lesionar? Então, eu acho que foi com o tempo, assim, muita sobrecarga em cima dele. Não foi nada, tipo, na hora, assim, acho que foi pelo tempo. Foi no começo de 2022. E aí você foi ficou um período, maio, eu acho. Um período sem treinar, acho que só pra cuidar do pulso. 1 mês sem treinar. Só pra cuidar do pulso, fazer fisioterapia. Fui no médico Você também. tem acompanhamento médico constante também? Não só muito, quando precisa. Mas Entendi. O clube oferece, lá tem fisioterapia, daí quando os atletas se lesionam, eles oferecem a fisioterapia de graça. Entendi. Então, em 2022 foi o ano das suas maiores conquistas também, né? E eu peguei Covid também em 2022. Tô louco. Peguei Covid, fiquei Ficou um 15 tempo dias também, fora. mas passou o período. Passou o período. Ficou tranquilo. Fiquei. Entendi. Eu competi um tempinho depois de ficar lesionado, que eu competi o GEPS, que é tipo a junção de todas as escolas do estado. A gente vai, faz a competição e os 3 primeiros formam a seleção de São Paulo. Que eu não consegui entrar, né? Mas eu fiquei em segundo de solo e em terceiro de cavalo. Não tô com a medalha aqui, eu acho. Mas eu fiquei em segundo solo e terceiro de cavalo. Interessante. E me explica um pouco sobre cada um desses troféus aqui também. Esse troféu aqui foi o do estadual de 2019. Certo. Que eu fiquei em segundo. Campeonato Estadual, Individual, Geral, Pré-Infantil, Sub-9, 2019. Eu tinha 9 anos. Interessante. Daí aquele ali. Esse daqui. Foi do estadual também, o último estadual que teve de 2022, que eu fiquei em terceiro. Campeonato Estadual de Ginástica Artística Masculina 2022, Infantil Individual Geral, 12 anos. Isso. Ficou em terceiro lugar. Legal. E esse aqui foi do Troféu Destaque, que foi a última competição do ano, essa aqui. Fiquei em primeiro.
Você ficou em primeiro lugar. E essa competição tem uma coisa bem legal que ela é sub-16. Então eu compito com o pessoal que tem 16 anos. E você ganhou com? 12. Com 12. Nossa. Então você, com 12 anos, ganhou da galera de 16 anos. E aí o pessoal viu que você tinha muito potencial e muito talento para competir na ginástica artística, né? Já tiveram patrocinadores ali chegando, entrando em contato com você? Não, é porque assim... o pessoal não dá muito foco, assim, pra ginástica. Principalmente pro pessoal que é mais novo, assim. Geralmente, o pessoal que tá no adulto ali. Para as Olimpíadas, principalmente. Entendi. Então, ainda não é o momento. Ainda não. Mas tá na construção, né? Ano que vem, se... 2023. 2023, eu já sou sub-13. E se no brasileiro sub-13, se eu ficar entre os 5 primeiros, eu pego seleção brasileira. E aí e os 3 primeiros pega a seleção brasileira e Bolsa Atleta. Que, se eu não me engano, legal. É 1.200, eu acho. Já dá uma baita ajuda pra família e ao mesmo tempo traz mais visibilidade também, né? Sim. Agora falando sobre uniformes. Eu sei que você trouxe alguns. Então você vai mostrar pra gente e vai falar a diferença de cada um deles e também os campeonatos que você disputou, tá bom? Tá bom. Pega ali pra gente, por favor. Então, Caio, agora você tem aqui um pouco dos seus uniformes. Explica um pouco pra gente. Vamos lá. Bom, mostra esse aqui... Mostra. Pode mostrar, sim. Esse aqui Isso. a gente chama de colã, que a gente usa para as competições. Certo. Aqui o logo da ABB. Da ABB, E tem esse aqui. Esse aqui eu nunca usei, que meu técnico me deu. Ele é da seleção. Ele tem até o... tem ali Clube Brasil e o símbolo da Olímpicos. Da Olímpicos e da Olimpíada também, né? Do símbolo das Olimpíadas também. Isso aí, eu nunca nem coloquei isso aqui no corpo. Mas esse você quer usar para quando for disputar as Olimpíadas? Ou então, algum outro momento? Algum outro momento especial. Até porque você está crescendo, daqui a pouco também não vai mais servir. Mas você está reservando para algum momento especial. Isso. Então não é obrigatório você utilizar esse uniforme específico em alguma competição. Não. Tá. Porque na competição tem que ter o logo da federação. Da federação? Da federação, do clube. Entendi. E esse aqui é os shorts que a gente usa pra competir, assim. Conta um pouquinho desse campeonato pra gente, de Goiás. Então, pra Goiás, a gente teve o campeonato nacional, fiquei em primeiro por individual geral. Eu não tô com a medalha aqui, mas eu fiquei em primeiro. Só que nesse campeonato, ele não tem a premiação por aparelho. Por isso que eu voltei com uma medalha só, que foi a de ouro. Fiquei em primeiro. E teve uma coisa bem legal também, porque eu tava disputando... Tava eu e o segundo lugar disputando, tava bem acirrado, assim. E eu tive uma queda também nessa competição e eu recuperei. Acho que eles estavam na barra, eles terminaram a barra e eu tinha que fazer meu solo. E eu tinha que tirar uma certa quantia da nota pra mim passar ele e ficar em primeiro. Daí eu tirei, acho que uns 30 décimos a mais e fiquei na frente dele. Que maravilha. Legal isso. Agora, Caio, tem uma coisa muito importante que no começo nós falamos ali sobre o esporte e quanto tempo você se dedica. Você falou que fica mais ou menos umas 5 horas. Mas também você é um aluno, você estuda. Sim. Né? E aqui na Escola do Pensar, você sempre teve muito apoio, né? E aqui também você tem vários fãs, sabia? E uma dessas fãs suas, que inclusive foi uma professora sua, ela quis fazer parte dessa gravação, tá? Desse podcast. Então eu convidei para que ela viesse falar um pouquinho de você agora como aluno aqui da escola. E como você... Aí você vai falar um pouco como aluno, conciliando, e ela como professora. A gente tem um aluno aqui que participou disso. E também como é que foi essa conciliação entre estudar e praticar o esporte. Então vou convidar aqui a professora Flávia Solano para ela vir para cá, para ela conversar um pouquinho com a gente e com quem está em casa também, contando um pouquinho de você na visão dela e da escola, tá bom? Então eu estou aqui com a professora Flávia Solano, né? A professora aqui de qual série, Pro? Quarto ano. Quarto ano. Legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora eu quero que você fale um pouquinho do Caio. Eu sei que nos bastidores nós já conversamos bastante,
vou deixar aí você falando um pouco ele como aluno e ele aqui na escola também, como sendo um exemplo para os outros alunos. Fica à vontade. Olá, galerinha, bom dia. Meu nome é Flávia Solano, como já foi dito. Eu fui professora do Caio no 4º ano e eu sou um pouco suspeita, né, para falar dele, porque o Caio é uma criança apaixonante, porque o comprometimento que ele tem, a postura que ele tem como aluno, a disciplina dele em relação ao que ele pode, o que ele não pode estar fazendo é incrível. É uma coisa dele, a gente consegue entender que realmente foi uma escolha que ele teve para a vida, desde tão pequenininho. Uhum. Então, o compromisso que ele tem, pedagogicamente falando também, é o mesmo, porque como ele tem essa rotina de treinos diários, e isso é desde quando ele era meu aluno, né? Ele já tinha isso. Então, a gente fala de crianças de 8, 9 anos, 10 anos, já tem esse compromisso de saber que ele tem a vida acadêmica e também uma vida profissional, vamos se dizer assim. Então, né? Em sala de aula, você nunca teve problema. Então, assim, em sala de aula, ele conseguia conciliar tranquilamente os estudos, o que estava ali, a lição de casa e também o que ele tinha que fazer, os treinamentos também, né? Porque é interessante que ele sempre participou de campeonatos, mesmo quando ele estava cursando o 4º ano. Uhum. Então, ele já existe uma programação na vida dele. Então, quando ele sabia que ele tinha competições ou que ele precisava se reservar para treinar, porque quando eles vão participar de uma competição, o treino fica mais intenso. Então, ele sempre já avisava, professor, olha, essa semana eu tenho treino. Então, ele procurava entregar as coisas antes, procurava se antecipar para olha, tem tal coisa, assim, eu vou precisar faltar porque a gente vai treinar ou eu vou participar de tal campeonato. Então, ele já tinha esse compromisso. Legal. Muito bom. Caio, conta um pouquinho agora da sua visão como aluno, com a Pro e todo mundo aqui, como é que era na sua época, ainda né? Mas conta um pouquinho esses estudos aqui na Escola do Pensar e os campeonatos também. Então, conciliar os dois é às vezes bem difícil, porque eu tenho muito pouco tempo entre... vamos supor, eu chego em casa e daí eu tenho que almoçar e tenho que fazer a lição. Não tem muito tempo, às vezes a lição é um pouquinho mais longa, às vezes não dá pra fazer tudo, assim, e eu tenho que sair pro treino já, porque não posso me atrasar, né? Uhum. E às vezes é bem difícil, e às vezes eu não consigo entregar alguma coisa, daí eu tenho que conversar com o professor para ele me dar um prazo um pouquinho maior, para não ficar sem entregar a atividade. Mas você sempre entregava, você sempre fazia, nas provas você sempre ia bem. Sim, então, nunca foi, entre aspas, uma desculpa usar os campeonatos para nenhuma dos dois lados. Nem para a escola, nem para os treinamentos e competições, né? Então, você aí de casa, tá vendo? Tem um aluno tão jovem aqui, mostrando a dedicação que ele tem, né? Do trabalho que ele faz e dos estudos também, né? Então, que você que é aluno da escola, você que está aí de férias ou já voltou a estudar e que quer também começar a engrenar ou numa... Pode ser numa competição artística, pode ser futebol, ginástica artística, ou qualquer outro também, esporte, ou uma profissão. Veja o exemplo do Caio, como é fundamental a disciplina. Não é fácil, nunca é. Trabalhar, estudar nunca é fácil, mas você vê a dedicação, traz grandes frutos e é sempre bom conciliar. Você vê que é engraçado, porque a gente entende que agora os anos foram passando, né? Então as dificuldades e as atividades de casa, lições, trabalhos, são maiores, né? Sim. Então o seu tempo agora está mais curto. Porque você viu que ele falou que tem lições que levam um pouco mais de tempo, né, mais extensas. Sim. E às vezes não dá tempo, mas ele já sabe que ele vai conversar com o professor para pedir um prazo maior, não para deixar de fazer. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Isso é verdade, porque o aluno poderia usar isso como desculpa. Exatamente, ele podia falar, olha, professor, eu estou num campeonato, eu preciso me concentrar, então não dá para a gente fazer de uma outra forma, ou eu não fazer, ou fazer só um trabalho. Não, ele sabe que ele vai precisar fazer, e isso eu percebo desde quando ele era meu aluno. E aí ele vê que a dificuldade aumentou, lógico, porque ele avançou nas séries, hoje ele já está indo para o 8º ano, e o compromisso continua o mesmo.
porque ele já vem dessa rotina. Então, às vezes, ele falava assim, eu posso entregar, ao invés de entregar na quarta, eu posso entregar na sexta, porque na quinta eu tenho um tempo maior para poder entregar. Mas nunca posso deixar de entregar. Perfeito. E isso é muito interessante. E, no caso, a coordenadora, a diretora, o diretor, como é que era essa relação também? Sempre foi muito tranquilo, né? Ele sempre me ajudou bastante, a Disney. Uhum. Ela sempre conversava comigo, me ajudava em relação a lições, trabalhos, entre aspas, essas coisas assim. Ela sempre deu um apoio. Ela, as meninas, todo o pessoal da direção e coordenação mandaram um abraço para você também. Sabia que você está gravando esse vídeo. Então, elas estão muito felizes. Quando a gente propôs essa gravação, várias pessoas comentaram de você, inclusive a professora Flávia também, que é uma honra para a Escola do Pensar ter você como aluno, porque você é um aluno que tem mérito. Não? E você também faz jus também às competições. Então, para a Escola do Pensar é muito bom. Eu falo isso em nome da escola, né? Que a escola agradece você por toda a dedicação que você tem, né? Obrigada. Como a professora falou também. Então, parabéns que você continue fazendo isso, né? Mas, continuando aqui o papo, pode falar, professor. Você sabe o que é interessante? Ele falava que até para que ele continuasse a trabalhar, né, fazer os esportes, ele precisava ter boas notas. Ele precisava ter uma frequência. Senão ele não podia, né, Caio? Ele era tirado de algumas competições. Ele não poderia participar se ele tinha que mandar, ainda tem que mandar o seu boletim, tem que mandar o boletim dele, porque senão ele não pode participar. Porque se ele é um aluno que ele não tem boa nota, um bom currículo escolar, pedagógico, ele não pode participar das competições. Interessante. Então, existe uma equivalência muito grande em relação a isso. Perfeito. E, Caio, no caso, na sala de aula, como é que é a sua relação com os alunos? Eu percebo que o pessoal tem um carinho também por você, né? Seus amigos, os seus colegas. Mas conta um pouquinho do dia a dia de sala de aula pra gente. O pessoal sempre que eu volto de competição, assim, fala. Às vezes eu levo as medalhas também pra mostrar, né? O pessoal, eles sempre ficam felizes. Me parabenizam, assim que fala? Isso, me parabenizam. Uhum. Um apoio bem legal, assim, o pessoal fica feliz. Bacana. Qual foi a primeira medalha que você trouxe aqui para a escola, para mostrar? Foi a primeira mesmo que você recebeu? Inclusive, aqui ó, mostrando para vocês, essa foi a primeira medalha aqui, ó, que o Caio... Acho que a primeira que eu trouxe foi essa aqui, ó. Que o Caio ganhou, né? Você tinha 6 anos, né? E essa foi a primeira que você trouxe para a escola? Essa aqui foi a primeira. Então eu vou mostrar ali para a câmera. Caio, na verdade você vai mostrar ali para a câmera. Fica mais fácil. Essa aqui? Você vai mostrar ali, ó, para essa câmera aqui, ó. Isso. Essa foi a primeira medalha que você ganhou. Você tinha 6 anos. 6 anos de idade. Beleza. Ok, foi. Agora essa aqui foi a primeira que você trouxe para a escola. Essa aqui foi a primeira que eu trouxe para a escola. Que essa foi de qual campeonato mesmo? Foi. Peraí, vamos só mostrar ali para a câmera. Pode mostrar ali, ó. Foi uma liga, eu acho. Faz assim, ó. Foi uma liga e eu ganhei... Mais pra cima, mais pro lado. Aí, perfeito. Eu ganhei quando eu tinha 8 anos. Isso aqui. Eu tava no 3º, eu acho. Beleza, foi. Legal. Então, essa medalha que você ganhou, você tinha 8 anos. 8 anos. E a primeira você tinha 6 e tá ganhando medalhas, troféus. Ainda tem outros ali que nós não colocamos aqui na mesa para não deixar a mesa tão cheia. E eu tenho certeza que em 2023, 2024, assim por diante, teriam outros também. Agora, Caio, próximos planos, próximos passos aí para 2023, 2024 e assim por diante. O que você planeja fazer? Ano que vem, como eu te falei, né, tem a oportunidade de entrar para a seleção. E é o meu objetivo máximo, assim. Entrar para a seleção infantil, sub-13, competir campeonato sul-americano, pan-americano, carregar a vestimenta do Brasil, né? Representar o Brasil. Uma coisa que eu almejo muito. E também Olimpíadas, né? 2028 eu já passei para Olimpíadas. E voltar com medalha e é isso. Que massa! Tem alguma história interessante ou engraçada de sala de aula ou que você soube pra gente contar? Porque a gente já tá caminhando pro final. Mas tem alguma coisa interessante que a gente possa saber do Caio também que ele ainda não contou pra gente? Você não contou da nossa feira cultural, né? Não, ele não contou da feira cultural. Não falei da feira. Então vamos falar da feira cultural. Feira cultural é um evento aqui da Escola do Pensar que acontece anualmente. Conta um pouquinho, pessoal, o que é a feira e também como foi a participação do Caio. A feira cultural é um evento que nós fazemos uma vez
por ano na escola. E no quarto ano, quando ele estava, né, no quarto ano, nós fizemos a Feira das Nações, né? E aí a gente trabalhou as Olimpíadas, porque era ano de Olimpíadas, né, Caio? E aí... Era o próximo ano a Olimpíada. O próximo ano era a Olimpíada. E aí a gente usou a ginástica artística, e aí a gente fez um espaço, uma sala só para que ele pudesse se apresentar. E aí foi um arraso, né? Porque ele veio vestido a caráter, ele fez algumas modalidades que ele executa, né? Uhum. E foi fechamento de ouro naquele dia, né, Caio? A gente teve uma sala só para ele. Então, assim, a escola inteira e os amigos prestigiaram demais. Foi bem legal a execução, né? Porque fizemos o arco do símbolo das Olimpíadas e todos, assim, vamos ver o Caio nas Olimpíadas e ele vai ser o nosso futuro campeão. E é assim até hoje, né? A turma dele é uma turma que já vem de anos, né? Desde do terceiro ano que vocês estão todos juntos, né? E é a mesma turma. Então, eles já estão acostumados a ele voltar das competições com medalha. Que legal. Então, é bem interessante. E a Escola do Pensar sempre incentivou os alunos a participarem de esportes. Inclusive, a Escola do Pensar tem vários esportes. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Inclusive, a partir da próxima semana, a gente vai ter o evento, né, do Interclasses, que eles fazem, né? A competição de alguns esportes, né? O semestre passado, nós tivemos xadrez, temos vôlei, tem handball, tem futebol, tem futevôlei. Então, tem entre as classes, times que são montados e é feito essa troca entre as modalidades, entre as séries diferentes. E aqui na escola também tem aula de karatê, né? Temos karatê, tem futebol, tem xadrez, tem aula de música. Tem aula de música, inglês. Tem inglês. São as extracurriculares, né? Então, você que quer algo extracurricular, né? Ou você, pai, que quer que seu filho participe de algo que possa agregar ali aos estudos, ao conhecimento, olha quantas coisas nós estamos falando para você. Muita coisa. Não é só ginástica artística, mas também pode ser. Se você quiser saber mais, manda uma mensagem. Né? Quem sabe um futuro professor de ginástica artística aqui na escola, né, cara? Exatamente. Então, você pode ensinar outros alunos. Exatamente. Então, aqui essa escola é uma escola que incentiva não só o pessoal, por exemplo, a estar aqui num ambiente como esse, aprendendo, falando, mas também exercitando o esporte em outras áreas, né? Então, Caio, parabéns. Obrigado. Tá? Parabéns por ser essa pessoa vitoriosa, esse aluno exemplar na sala de aula, também nos campeonatos, um aluno campeão, tantos campeonatos aqui, tantas medalhas que nem couberam aqui em cima da mesa, troféus, tantas outras coisas. Ser um orgulho para sua família, para todo mundo falando aqui que ama você, que dando parabéns aqui nos comentários. Eu tenho certeza que outros comentários virão, mas não só isso, né? Mas é porque você representa o nosso país, representa uma modalidade que às vezes só é vista nas Olimpíadas. Sim. Então, o pessoal também de casa é bom entender um pouco mais. Nós resumimos aqui bastante, mas quem quiser também falar com você, o pessoal pode mandar uma mensagem pra gente aqui que a gente entra em contato, né? E agora, Caio, olha para essa câmera aqui e eu quero que você dê uma mensagem para alunos ou para aquela pessoa que queira se dedicar a um esporte, pode ser ginástica artística ou pode ser para outras modalidades esportivas também, que nós falamos aqui. Porque eu falando, a professora Flávia falando, é uma coisa. Agora, você como aluno, do seu dia a dia, nós vimos que não é fácil, mas pode trazer grandes méritos, né? Conversa um pouquinho com a câmera ali e fala com o pessoal qual é a sua mensagem, tá bom? Então, se dedica o máximo. Às vezes vai ser difícil, você vai querer parar, vai ficar exausto, não vai ter mais vontade, assim, mas tira uma força, porque depois você vai ser recompensado por aquilo. Igual aquela música lá, né? Dia de luta, dia de glória. Sempre vai chegar o dia de glória, você sempre vai ser recompensado e se dedica ao máximo. Se você tem um sonho, só persista nesse sonho. Perfeito, Caio. Lendo os últimos comentários aqui dessa gravação ao vivo. Priscila Loeblen. Isso. Ela fala assim, quanto orgulho, dando várias palmas aqui. Ela também fala o seguinte, a família ama tanto um grande campeão. Quem que é a Priscila? É uma prima também. Legal. Maria Socorro falando, orgulho da tia.
Vários corações aqui também. A torcida é grande da sua família, né? Você sempre teve muito apoio, né? Sim. Isso também acho que é fundamental e faz a diferença. Faz bastante. Professora Flávia, obrigado por ter vindo participar aqui, comentar um pouquinho do Caio, conhecê-lo. E obrigado também por ter recomendado, né? Que a gente falasse com ele, fazer esse podcast. Caio, muito obrigado por estar aqui. Espero revê-lo aqui também em outro momento, falar de outro campeonato, de outra participação sua aqui, trazer outras medalhas, assim por diante. Vai ser muito bom ter você aqui de novo também. Ou para gravar outros conteúdos também aqui da escola, tá bom? Com certeza. Você será muito bem-vindo aqui no Labicom, aqui na Escola do Pensar, nos estúdios aqui também. E você aí de casa, gostou? Então curta, compartilha. Mostra para os amigos de vocês, mostra para os familiares. Esse aluno tão exemplar e campeão aqui que é o Caio também. Já viu outros materiais nossos? Então dá uma olhada aí no Podmakers, também da Escola do Pensar. E se você tem vontade de colocar seu filho numa escola que faz a diferença, é aqui também, tá bom? Então um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.